E se eu te dissesse que a realidade que você vive hoje não é algo fixo, mas sim um reflexo moldado pelos seus próprios pensamentos? Imagine descobrir que a mente tem o poder de criar, transformar e até destruir tudo ao seu redor. O Kybalion guarda mistérios ancestrais que revelam exatamente como isso acontece. E hoje você vai entender como usar esse conhecimento para moldar a sua vida. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. Ele percebe que há uma ordem oculta, uma inteligência silenciosa que movimenta astros, correntes de vento, ciclos da vida e até mesmo os batimentos do próprio coração. Essa mesma inteligência, que parecia intocável e distante, foi revelada em códigos, símbolos e ensinamentos sussurrados através dos séculos. O Kybalion surge nesse caminho não como um simples livro, mas como um portal de entendimento. Ele é um guia que não fala ao intelecto comum, mas ao espírito desperto, e mostra que aquilo que chamamos de realidade não é uma prisão rígida, mas sim uma construção vibracional, um reflexo da mente que observa, cria e molda. Ao abrir suas páginas, não é o papel que se lê, mas o eco de uma sabedoria ancestral que convida cada ser humano a perceber. A mente não é apenas algo que habita o corpo. A mente é a própria matriz da existência. Mas o que significa dizer que a mente cria a realidade? Significa que cada pensamento, cada intenção, cada padrão de crença atua como um molde invisível que organiza a matéria ao seu redor. O Kybalion chama isso de o princípio do mentalismo, a ideia de que o universo é mental. Essa frase, simples à primeira vista, carrega um poder imenso, pois sugere que nada do que vemos existe de forma independente da consciência que o observa. O mundo externo não é separado de nós, mas é um reflexo direto do que pulsa em nossas camadas mais internas. Se a mente vibra medo, o mundo se organiza em torno de obstáculos e limitações. Se a mente vibra confiança e criação, a vida responde com sincronicidades e caminhos inesperados. Assim, compreender o Kybalion não é apenas uma questão de filosofia, mas de sobrevivência espiritual. Ele nos mostra que ser vítima ou criador é uma escolha feita a cada instante, de acordo com a qualidade da vibração que alimentamos em nosso interior. É por isso que muitos chamam o Kybalion de Livro dos Iniciados. Não porque ele pertença a uma elite secreta, mas porque sua linguagem só se abre a quem está disposto a ir além das ilusões da superfície. Ele é, em essência, um manual para quem deseja recuperar o poder de moldar sua vida de forma consciente. Ler suas palavras é como segurar um espelho invisível que reflete não o rosto físico, mas o estado vibracional em que a alma se encontra. Ele revela os pontos cegos, os condicionamentos e as repetições inconscientes que fazem com que uma pessoa viva como marionete de forças que nem percebe. Ao mesmo tempo, ele mostra a chave para sair desse ciclo. Compreender que a mente não é prisioneira da realidade, mas a ferramenta pela qual a realidade se curva e se reorganiza. E aqui está o primeiro grande mistério. Se a realidade é moldada pela mente, então o mundo em que vivemos não é fixo, mas sim maleável, plástico, sujeito a constante transformação. Nada está realmente parado, nada está realmente sólido. O que parece definitivo é apenas uma fotografia congelada de um fluxo contínuo de vibração. E isso significa que tudo pode mudar. A cada respiração, a cada pensamento, a cada foco de atenção, você está criando e recriando a teia de experiências que chama de sua vida. O Kybalion nos lembra que, ao despertar para essa verdade, deixamos de ser espectadores passivos e nos tornamos arquitetos da existência. E esse é o chamado desta jornada: compreender o mistério para além das palavras, sentir a vibração escondida nas entrelinhas e perceber que a realidade não é algo que nos acontece, mas algo que brota silenciosamente de dentro de nós. Quando mergulhamos mais fundo no Kybalion, percebemos que sua mensagem não está limitada apenas ao mentalismo, mas se desdobra em princípios que funcionam como engrenagens ocultas da criação. Eles não são teorias filosóficas para enfeitar a mente, mas descrições vivas de como o universo realmente opera. Entre eles, o princípio da correspondência ecoa como uma ponte entre mundos. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo
é como o que está em cima. Essas palavras, aparentemente simples, revelam que não existe separação entre o micro e o macrocosmo. Cada célula do corpo reflete a dança das galáxias, e cada emoção humana reverbera como ondas que tocam a teia do cosmos. Isso significa que, ao transformar seu mundo interior, inevitavelmente você toca e reorganiza o mundo exterior. Nada é isolado. Tudo é espelho. O caos que você vê do lado de fora é apenas um reflexo do desequilíbrio que pede cura dentro de si. E da mesma forma, a harmonia cultivada no silêncio da alma floresce, como ordem no tecido da realidade. Outro princípio, igualmente poderoso, é o da vibração. O Kybalion declara que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa ideia rompe o paradigma de um mundo estático e sólido, lembrando que, até mesmo o que parece imóvel, está em constante movimento energético. Cada pensamento, palavra e emoção vibra em uma frequência única e atrai experiências que ressoam com esse mesmo padrão. É por isso que pessoas que vivem em medo parecem sempre encontrar situações que reforçam esse medo, enquanto aquelas que vibram confiança e gratidão experimentam sincronicidades que confirmam seu estado interior. A realidade, portanto, não é aleatória, mas uma resposta viva ao campo vibracional que cada indivíduo emite. O Kybalion não fala apenas de espiritualidade abstrata, mas de uma ciência oculta que, se aplicada, permite ajustar a frequência da mente e, assim, alterar o curso do destino. Nesse ponto, uma revelação começa a se insinuar. Se tudo vibra, então o segredo da manifestação consciente não está em lutar contra o mundo, mas em aprender a sintonizar-se com a frequência daquilo que deseja experimentar. Assim como um músico que afina seu instrumento até que ele ressoe em harmonia com a melodia, o ser humano pode aprender a afinar sua mente, seu coração e seu corpo energético. Isso exige vigilância, presença e silêncio, porque a mente comum está constantemente dispersa, oscilando entre desejos, medos e lembranças. Mas quando se aprende a alinhar pensamento, emoção e intenção, uma força invisível entra em ação, abrindo caminhos onde antes só havia muros. O Kybalion mostra que a realidade não é conquistada pela força bruta da vontade, mas pela maestria sutil da vibração. E é justamente aqui que se esconde um dos maiores mistérios. A verdadeira mudança não acontece quando tentamos manipular o mundo externo, mas quando alteramos a vibração interna que o gera. O que muitos chamam de milagre nada mais é do que a consequência natural de um ser humano que aprendeu a elevar sua frequência além da média comum da coletividade. Essa é a chave que distingue o iniciado do sonhador. Enquanto o sonhador deseja que as coisas mudem, o iniciado compreende que a mudança precisa acontecer primeiro em seu próprio campo vibracional. O mundo é apenas um espelho, e o espelho não pode refletir nada além do que lhe é apresentado. É por isso que o Kybalion convida a uma jornada de autodomínio. Ao transformar-se por dentro, inevitavelmente você transforma o universo ao seu redor. Entre os princípios herméticos revelados no Kybalion, um dos mais enigmáticos e ao mesmo tempo transformadores é o princípio da polaridade. Ele nos lembra que tudo no universo possui dois polos, duas faces de uma mesma essência: luz e sombra, quente e frio, amor e ódio, vida e morte. Mas o ponto central aqui não é apenas reconhecer essa dualidade, e sim compreender que ambos os extremos são apenas gradações da mesma energia. O frio e o calor, por exemplo, não são forças opostas, mas variações de um único fenômeno, a temperatura. Da mesma forma, tristeza e alegria não são entidades isoladas, mas vibrações diferentes do mesmo campo emocional. Essa compreensão muda tudo, porque nos mostra que, em vez de lutar contra um polo, podemos simplesmente transitar em direção ao outro. O iniciado não nega a escuridão, mas aprende a movê-la em direção à luz. É nesse sentido que o Kybalion ensina a verdadeira arte da transmutação mental. Diferente da alquimia externa, que buscava transformar metais em ouro, a alquimia interior busca transformar estados de consciência. Um pensamento de medo pode ser transmutado em coragem. Uma emoção de ódio pode ser elevada até se tornar amor. E a sensação de impotência pode dar lugar à confiança silenciosa que abre portas invisíveis.
Essa arte não se aprende da noite para o dia, porque exige vigilância constante sobre o próprio fluxo mental. Mas à medida que alguém se torna capaz de alterar suas próprias polaridades internas, começa a perceber que o mundo externo também responde de forma diferente. Essa é a essência do que os antigos chamavam de magia. Não é manipular forças externas, mas aprender a governar o próprio campo interno de energia. Outro princípio igualmente profundo é o do ritmo, que nos mostra que tudo no universo se move em ciclos. As marés sobem e descem, os dias se alternam em noites, a vida floresce e retorna à Terra. Nada escapa desse movimento, nem mesmo a consciência humana. Há momentos de expansão e alegria, seguidos de períodos de introspecção e silêncio. O erro está em acreditar que as fases de retração significam fracasso ou punição. O sábio compreende que até mesmo os momentos de queda são apenas uma parte do fluxo natural da vida, preparando o terreno para uma nova ascensão. Resistir ao ritmo é sofrer. Aceitar o ritmo é dançar com ele. Quando entendemos isso, deixamos de lutar contra os altos e baixos e passamos a fluir com eles, mantendo o centro interior inabalável. O que o Kybalion sugere de forma quase sussurrada é que todos esses princípios não são apenas leis externas que regem o cosmos, mas ferramentas práticas para a transformação pessoal. Se tudo vibra, podemos elevar nossa vibração. Se tudo é polaridade, podemos mudar de um polo a outro. Se tudo se move em ritmo, podemos aprender a navegar nesses ciclos sem sermos arrastados por eles. Essa visão devolve ao ser humano algo que foi perdido ao longo do tempo: o poder de ser criador consciente da própria realidade. Não como um Deus distante, mas como um co-criador que, ao alinhar-se com as leis universais, descobre que o impossível não existe. No fundo, o Kybalion não é apenas um livro para ser lido, mas um convite para ser vivido. Suas palavras são como chaves, mas cada chave só abre a porta quando a consciência está disposta a atravessá-la. É por isso que muitos o leem e o tratam como filosofia, enquanto poucos ousam aplicá-lo como prática diária. A diferença está no olhar interior. Quando você começa a observar sua mente, suas emoções e até os acontecimentos ao redor sob a lente desses princípios, algo muda silenciosamente. Você percebe que não é vítima do acaso, mas parte ativa de um universo inteligente, que responde à sua vibração. E essa percepção é libertadora, porque dissolve o peso da impotência e reacende a chama da responsabilidade sagrada sobre a própria vida. A grande revelação escondida entre as linhas do Kybalion é que o poder não está em palavras mágicas, rituais externos ou segredos guardados por iniciados. O verdadeiro poder sempre esteve dentro, no simples ato de dirigir a própria atenção, escolher os próprios pensamentos e elevar o próprio estado vibracional. Quando essa consciência desperta, você entende que mudar a realidade não é um ato de força, mas de alinhamento. É como remar a favor da corrente de um rio. O fluxo do universo já está conduzindo tudo em direção à evolução, e o que o iniciado faz é apenas aprender a fluir junto, conscientemente. Mas talvez o mais misterioso de tudo seja que o Kybalion não entrega respostas prontas. Ele oferece princípios, mas deixa espaço para o silêncio. Ele sugere caminhos, mas pede que cada um se torne seu próprio mestre. Essa é a beleza da tradição hermética. Ela não busca criar seguidores, mas despertar criadores. Criadores da própria realidade, criadores de novos mundos, criadores de uma vida que reflete o divino em cada gesto, em cada escolha, em cada respiração. E é aqui que a jornada retorna ao ponto de partida. A mente é tudo. O universo é mental. Se tudo começa no pensamento, o que você está pensando agora está moldando a realidade que viverá amanhã. Cada emoção nutrida, cada crença mantida, cada visão cultivada é um tijolo invisível na construção da sua existência. Quando você desperta para isso, percebe que não há maior mistério, nem maior responsabilidade do que aprender a pensar de forma consciente. O Kybalion nos lembra, em seu sussurro eterno, que criar a realidade não é dom de poucos, mas destino de todos. A pergunta que fica é: você vai continuar criando inconscientemente? Ou vai escolher se tornar o arquiteto consciente da sua própria vida?